Olá, pessoal! Eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é conceito de cidadania organizacional. Bora lá, pessoal! É isso aí, vamos começar já a nossa aula sobre isso. Vamos começar falando sobre cidadania, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso, onde surgiu, qual é esse conceito que nós temos de cidadania, como que ela surgiu, vamos falar um pouquinho da história, vamos falar um pouquinho desses conceitos, vamos trazer um pouquinho dos nossos deveres rapidamente aqui, nós vamos ter uma aula específica para isso, então vai ser bem bacana hoje a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Os fundamentos, então, da cidadania. Gente, o conceito de cidadania, ela está presente, né, desde os primórdios, desde a evolução humana. Sim, a partir do momento em que o homem começou a viver em sociedade, né, que ele entendeu que ele precisa ter uma necessidade um com o outro, formando grupos, famílias, né, trabalhando o bem comum, ele começou a despertar a necessidade de criar regras, normas, padrões de interesse coletivo, tá? Tudo isso para garantir as necessidades individuais, ou seja, a necessidade de cada um. Vamos falar do começo, né? A moradia, né? As pessoas começaram a morar em cabanas, né? Isoladas das demais, né? Poderiam criar animais domésticos, plantar, cultivar fruta, legumes, tudo isso para que ela desse o sustento para sua família. Enfim, o que é essa cidadania, então? É concretizar esses objetivos individuais assegurados por um respeito entre um e o outro, com os seus direitos e os seus deveres todos impostos. Nos dias de hoje, pessoal, a cidadania está muito ligada aos direitos humanos, sim, em relação às obrigações impostas pelo nosso Estado. Os direitos civis, os políticos, os sociais e também os emocionais. No campo do direito civil, né, nós podemos citar o direito de ir e vir. Né? Você é livre, a sua liberdade de expressão, você tem liberdade para se expressar. Né? Você tem direito à informação. A informação ela chega hoje muito mais rápido do que antigamente, né? Você tem aí o direito e você pode, dentro do direito civil, se reunir com outras pessoas, se organizar, né? Trabalhar a sua organização perante a lei e entre os outros. Já nos direitos políticos, nós podemos exemplificar o direito que você tem de voto. Outra coisa também, além de votar, você pode, inclusive, disputar um cargo público. Por que não ser presidente, vereador, governador, prefeito, deputado, enfim, vários cargos públicos. Já no direito social, nós podemos citar o direito à saúde, ao bem-estar, à segurança pública, né? A sindicalização, a educação, direito ao trabalho, gente, a participação das negociações coletivas, e tem tantas outras coisas aí. E até nos direitos emocionais, a cidadania também interage com o poder público. Por exemplo, você é livre para fazer sua escolha da sua opção sexual, você é livre para ter direito ao casamento, se você pode casar ou não, bem como uma triste separação, gente, também tem essa causa aí, né? Então você tem esses direitos, né? O direito de você ir, vir, tal, então estão tudo interligado dentro dessas possibilidades que a cidadania traz para a gente. Já nas empresas, a cidadania ela também exerce um papel de extrema relevância, gente. Quando, por exemplo, um colaborador, né, estimula o trabalho em equipe e a qualidade de vida entre os outros colaboradores. Eu estou falando de liderança e liderado, estou falando de gestor direto ligado ao proprietário, ao dono do negócio, tá? E como é que ele atinge essas pessoas? Através das palestras de treinamento de segurança, porque isso é muito importante, você tem que informar, ninguém pode cobrar aquilo que não foi dado.
Então, as empresas têm essa preocupação. Como é que eu vou cobrar um colaborador para ele usar o capacete se eu não ensinei para ele como que ele pega o capacete e coloca na cabeça? Então, a gente cobra aquilo que é dado. E quando eu trabalho as palestras, vou trazer um pouquinho do lado da segurança do trabalho, esses treinamentos de segurança e tal, ele reduz principalmente, gente, o índice lá dentro da empresa, da organização, de faltas, que é chamado absenteísmo, né? As pessoas estão mais engajadas ali. Além disso, ele procura conscientizar a importância que o colaborador tem que ter do seu desenvolvimento dentro da empresa. E eu digo dentro da empresa e também dentro da organização. Atua com imparcialidade nas decisões da hierarquia entre os seus gestores, né? Os seus liderados, seus liderandos. Mas, enfim, professor, o que é cidadania mesmo, de verdade? Gente, a palavra cidadania, ela é usada para discriminar qualidade ou estado do cidadão. Ela é usada para que você possa designar o pleno desenvolvimento, o que tem os seus direitos, né, civis, políticos e pessoais do cidadão de determinado país. Ele também representa a garantia de um Estado democrático de direito a todos os necessitados, sejam eles pobres ou ricos, mulheres ou homens. Ok? Eu vou citar aqui para vocês Padim, que ele complementa assim. Padim, um escritor, a cidadania será o conjunto de direitos e deveres estabelecidos na lei e nos sistemas políticos instituídos no país. Certo? Então, esse é o conceito aí do que a gente traz sobre cidadania nesse primeiro momento. Agora, vamos falar um pouquinho desses fundamentos da cidadania. É difícil encontrar esse conceito de cidadania suficientemente abrangente quando está aplicado a qualquer lugar, situação ou momento, tá? Primeiro, porque, como acontece com outros conceitos ligados à evolução da sociedade humana, ele é uma construção histórica, ou seja, modifica-se por influência das transformações da história humana. Nossa, professora, ficou um pouco escuro. Claro, vamos clarear um pouquinho mais sobre isso, então? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Nossa história é sobre cidadania. O primeiro grupo no qual vivemos é a família. E o grupo de diversas famílias juntas forma a nossa sociedade. Para tudo funcionar em harmonia, é importante que todos tenham direitos e cumpram deveres, evitando prejudicar o outro. Isso é cidadania. Entendi. Algum de vocês consegue dar um exemplo de cidadania? Deixa eu ver, professora. Nós temos o direito de ter ruas limpas, mas também o dever de jogar o lixo na lixeira, certo? Muito bem, Mônica. Senão, o que seria da nossa cidade? Alguém tem mais algum exemplo? Já sei! Nós temos o direito de ter segurança no trânsito, mas devemos respeitar os semáforos, senão... Já pensou quantos acidentes aconteceriam? E nós temos direito à educação, mas o dever de sempre respeitar os professores. Senão, o que seria de nosso futuro? Assim como muitas outras atitudes que tornam você um bom cidadão. Quando todos conhecem seus direitos e cumprem bem seus deveres, ajudamos a construir uma sociedade menos desigual e mais justa. Verdade. Aí, pessoal, respondido então o que é cidadania, não é verdade? Ficou muito mais fácil agora para entender, não é? Dentro desse vídeo, ela reflete o ponto de vista e a condição social de quem utiliza a cidadania. Olha ali os exemplos que a Mônica deu, né? Os exemplos que o Cebolinha deu. Isso porque o conceito de cidadania ele depende ainda do jogo de interesses de segmentos sociais diferentes e dos conflitos entre os que estão no poder e os que estão fora dele. Vamos partir de um ponto comum de referência para a gente chegar à definição adotada hoje pela maioria dos países.
Todos nós temos direitos humanos universais que devem ser respeitados em qualquer lugar do mundo, independentemente da nossa nacionalidade. O que estão relacionados à nacionalidade não são os direitos de cidadania, ou seja, a cidadania é uma ligação jurídico-política que o indivíduo tem com o Estado e que pertence e que lhe garante direitos que lhe impõem obrigações. Seus direitos, pessoal, são os de decidir e influir sobre os destinos do Estado e o de ter a sua condição humana garantida e protegida por ele. Suas obrigações também são permitir e cuidar para que todos obedeçam às regras estabelecidas de forma que a vida transcorra, a vida em comum transcorra aí em harmonia e respeito comum, tá? Respeito entre uns e os outros aí. Principalmente respeito pelos interesses das outras pessoas e que sempre predomine as minhas particularidades, ok? E aí, para você respeitar o outro, para você entender o outro, você precisa entender um pouquinho o papel do ser cidadão. Né? Quem é você? Quem é o ser cidadão? Então, vamos também trazer dentro da cidadania aí o que é ser cidadão. Então, a gente já exemplificou, já mostramos o que é aqui, e agora eu preciso entender o que é, qual é a prática que eu tenho que fazer para ser um cidadão. Então, o papel do ser cidadão. Não é verdade? Por isso, gente, ser cidadão supõe desenvolver atitudes, assumir padrões de comportamento e adquirir hábitos que favoreçam um bom convívio com os demais e também com suas ações, sejam elas pautadas pela ética, do cuidado, do zelo, pelo bem comum e o respeito pela coisa pública. Vamos voltar aqui, continuar. Uma outra coisa importante. Aquele contínuo estado de alerta, de observação cuidadosa em relação à segurança, à dignidade, ao bem-estar do outro, e que nos leva sempre a respeitar e colocar de lado, do seu lado e defendê-lo. Você tem que fazer esse papel de defender o outro. Por essas razões, gente, é nosso dever apoiar, estimular a extensão dos direitos de cidadania a todos, assumir responsabilidades coletivas e pressionar as organizações e instituições que podem promover a melhoria das nossas condições de vida. A cidadania, gente, ela tem aí uma história, e uma longa história de conquista, uma longa história de derrotas, uma longa história de lutas. Certo? Então, para a gente entender um pouco mais, vamos trabalhar um pouquinho a história agora? Vamos entender como houve essa evolução, como que nós chegamos até o nosso progresso, nossa ordem, né? A ordem da nossa bandeira, né? Como que é essa trajetória dentro da nossa história. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu".
E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Sensacional saber um pouco mais de história. Muito bom a gente saber, né? Porque por muito tempo, em um passado não tão remoto, nem todos os seres humanos eram considerados tratados como humanos por seus iguais, viu, gente? Já foi uma época assim, sim. Por muito tempo, conforme a história, né, conforme a época, o lugar, a desigualdade ela se manifestou de diferentes maneiras, ditada pelo gênero, a cor, a origem, o familiar, a condição econômica e outros motivos também. A ampliação do conceito de cidadania ele se processou por um longo caminho de conquistas, né? Principalmente através das revoluções que nós tivemos no século XVII, que foi a Revolução Gloriosa Inglesa, no século XVIII, com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E essas influências que nós tivemos foram irradiando aí para o mundo inteiro. Reformulou a lista de direitos e deveres dos cidadãos,
segundo o ponto de vista de cada um dos vitoriosos. Essas listas, gente, essas declarações que constituem a origem da ideia de cidadania, que ainda permuta até hoje, são alguns documentos que nós trazemos, né, que nós temos aí, que é a Carta de Direitos Inglesa, a gente tem que é de 1789, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem pela ONU em 1948. Tá? Então, essas grandes transformações na nossa vida, na vida do planeta nos últimos 50 anos, elas imprimiram o quê? Uma maior visibilidade dos direitos humanos e a cidadania. Ela verificou que nós temos, sim, deveres, mas que nós temos direitos, sim, mas que nós temos também os deveres de cumprir, para cumprir. Elas passaram aí por muitas discussões e ampliaram. Houve, sim, muitos destaques, né, sobre essas transformações, as novas necessidades e possibilidades que foram incorporadas no nosso cotidiano, né? Muitas vezes a gente pode lembrar um pouquinho agora, e eu falo isso por conhecimento de causa aí, né? O acesso à escolaridade, né? Eu lembro bem que meus pais na época são pessoas que nasceram no interior, né, de Minas, lá, que trabalhavam na roça, né, que ia lá para a escola, uma escola que demorava 2 horas de caminhada para ir, 2 horas de caminhada para voltar, né, o direito à informação, né, a gente hoje tem informação em tempo real, você consegue ter a informação, acontece uma coisa ali, né, num outro país, você está sabendo, né, o direito que a gente tem também ao trabalho, aos progressos da medicina, né? Os meios de locomoção, quando a gente fala do emprego, do trabalho, hoje você pode fazer uma escolha, você escolhe sua profissão, não que anteriormente não tinha, mas olha a evolução dos trabalhos, do emprego. A medicina, então, como está avançada, hoje a gente tem várias doenças que já foram erradicadas no mundo, né? E os meios de locomoção, gente, hoje a gente fala aí, você pega um metrô, você pega um trem, e você foi, assim, rapidinho, hoje você chega numa estação, você chega numa cidade, hoje uma ampliação do metrô, né? Não só o metrô, mas os aviões. Quem imaginava que você atravessaria o oceano para estar num outro país ou num outro estado? A comodidade, a segurança que você tem. Outra coisa também é a ampliação da nossa visão enquanto mundo. Porque nós estamos num mundo globalizado. A gente fala tanto de globalização, mas a gente está muito próximo um dos outros, né? Eu falo até nas minhas reuniões, eu falo assim que nós estamos a um clique de distância. Você clicou, você está lá. Eu estive esses dias numa reunião com o pessoal em Portugal, né? O que impedia? Só o fuso horário, porque a gente também fala quase o mesmo português, né? Eu tenho português de Portugal, português brasileiro. Então, tem muitas possibilidades que essa evolução dos nossos direitos e dos nossos deveres nos proporcionaram. Os diversos meios de mídias que a gente possui, televisão, rádio. Ai, professora, a senhora vai um pouquinho mais lá para trás? Vamos lá. Telegrama, né? Que você mandava antes, carta que você encaminhava pelo correio. Hoje o nosso correio eletrônico é um e-mail, você digitou, tá lá. Hoje a gente tem lá outros meios de tecnologia, que está no celular, que você vai lá e conversa com as pessoas. Né? Então, essa possibilidade de abertura que a cidadania traz para a gente, né? De você estar chegando muito mais rápido a um local num tempo muito menor. Hoje a gente trabalha de pijama, né? Eu não estou de pijama, tá, gente? Mas hoje você pode levantar um pouco mais tarde, sentar aqui e trabalhar em cima quietinho aqui de pijama, né? Você pode fazer isso também. Que mais? A transformação da natureza pelo ser humano, né? A alimentação, as coisas gostosas que você pode fazer, tudo isso por quê? Porque existiram pessoas, cientistas, que olharam para a natureza e falaram que se
desenvolver algo, ou algo genético, algo transformador, você aumenta a produtividade. O que eles fizeram? Exploraram as novas matérias-primas, trouxeram outras matérias-primas. Gente, a engenharia de trânsito, que ajuda a gente a se locomover de uma cidade para outra. Monotrilho. Aí a gente volta de novo a falar do transporte público. O desenvolvimento do turismo. Quantos lugares que a gente hoje, pelo meio ambiente, é preservado? Nem todo mundo pode mexer, nem todo mundo pode... tem que preservar o meio ambiente, porque a gente demorou muito para conquistar esse espaço. Demoramos muito para conquistar tudo isso. Então, existem essas lutas, são essas lutas que nós temos para essa preservação. Tem alguns lugares aqui no nosso país que são intocáveis. Até pouco tempo atrás, você não entrava em determinada natureza nativa, né, que a gente fala. E tem outros motivos também. Então, gente, ela luta, ela continua. E através do quê? Através desses movimentos sociais das pessoas que ainda são excluídas da cidadania plena. Por isso que a gente às vezes vê e dá voz a outras pessoas. A gente vê e dá voz ao novo. A gente se abre para o novo. Outra coisa também que essa abertura dos direitos nos trouxeram, a luta, a exposição do indivíduo com relação à sua identidade, à sua privacidade. Porque são os meios de comunicação e as técnicas de informação que podem construir e podem destruir a sua imagem pessoal. Então, toma cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem. Nós estamos abertos, né? Então, eu falei, nós estamos a um clique de distância. Mas imagem é tudo. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Ok? Então, existem essas regras, essas normas que nós trazemos no nosso dia a dia, deixa eu colocar aqui, que fazem com que a gente cresça. Ok? Muito bem, sigamos aqui. Então, gente, ser cidadão é você ser pleno, né? Nós vamos abrir agora o nosso canal aqui um pouquinho para falar sobre a Constituição Federal que nós falamos agora há pouco, de 1998. E por que falar da Constituição Federal neste momento? Nesse momento, vamos fazer essa alusão aqui. Por quê? A nossa atual Constituição Federal, gente, que é de 1988, em seu artigo 1º, ela comenta de forma simples os princípios fundamentais que devemos observar ao tomarmos qualquer atitude, seja ela de forma coletiva ou seja ela de forma individual. Até nossa legislação, ela deve se pautar nesses princípios, tá? Para garantir os direitos de um Estado democrático de direito. Exatamente. A República Federativa do Brasil, gente, ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vou abrir agora uma observação para vocês. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos. Lembra que eu falei que enquanto nós, como cidadãos, nós podemos
ser eleitos para os órgãos públicos, né, para a vida pública, seja um deputado ou um vereador, ou diretamente através de ações populares, nos termos dessa Constituição, tá? Nós temos a União. Quais são os poderes da União? Pessoal, são poderes independentes, mas são harmônicos entre si, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. E quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Olha, gente, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, vamos fechar um pouquinho aí esse processo. Poxa, professora, a gente ouve isso direto, na hora que a gente põe na prática fica mais fácil. Então, vamos ver isso de perto, os princípios fundamentais da Constituição, quando que ela foi promulgada até agora. Vamos assistir, então, um vídeo para que a gente possa agora assimilar e façam aí as anotações de vocês. Só vou acelerar aqui um Constituição da pouquinho. República Federativa do Brasil. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação, e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Bacana, né, pessoal? Fica muito mais claro quando a gente assiste, né? É claro que nós vamos ter uma aula específica sobre esses direitos, né, esses deveres, sobre a Constituição, mas eu trouxe nesse momento aqui exatamente em função do que é ser cidadão, né? Isso está atrelado a todo aquele conceito que nós vimos no comecinho da nossa aula, né? Porque quando a gente fala historicamente da evolução do ser humano, da subida dele, né? E a gente sabe que a gente tem esses direitos, esses deveres, a gente tem que saber que vieram de algum lugar, que tiveram pessoas que se preocuparam com você, que se preocuparam comigo, né? Que se preocuparam com a gente no passado. Então, as nossas obrigações, elas permitem a gente cuidar um dos outros e obedecer essas regras que fazem a diferença. Então, a gente está assumindo um padrão de comportamento que está na legislação. Todo esse cuidado, todo esse bem que você tem com respeito pela coisa pública ou a privada, vem de legislação. Então, eu não posso simplesmente ir lá e pichar um prédio público e achar que eu vou sair impune disso. Em hipótese alguma. Né? Toda ação tem uma reação. Então, o que é ser cidadão aqui? É ter esse zelo, essa preocupação cuidadosa com a sua segurança, com o do outro. É saber se defender e defender o outro. É o nosso dever estimular que todos assumam o mesmo conceito de cidadania. É nossa obrigação como pais, professores, alunos e alunas, né? Nas organizações, dentro da empresa, as empresas também têm suas regras, também têm suas normas. Então, da mesma forma que a gente administra um país, a gente administra também a nossa casa. Nós dissemos que a cidadania começa dentro de casa, as coisas começam dentro de casa. Mas dentro de casa a gente já vem vivenciando essas leis, porque é passado para nós enquanto os nossos pais, né? Os nossos valores. Os pais já dizem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Às vezes a gente fica um pouco revoltado, né? A gente quer que os pais não interfiram muito, mas é necessário. E a gente tem que perceber que existiram pessoas
que foram para as ruas, como a gente vê, a defesa do salário, defesa do meio ambiente. As pessoas saem para defender os seus direitos, para defender os nossos direitos, enquanto pessoa humana. Quando a gente fala de dignidade, é uma das palavras-chave dessa aula, ser digno, né? Do pertencimento, essa maneira que a gente fala de pertencer ao país onde a gente está. Você ter uma identidade que vocês conhecem na RG, que é o Registro Geral, onde é uma identidade que você usa em todo o país. Agora tem aqui os países do Mercosul, que você não precisa nem de passaporte, né? Só com a identidade você consegue visitar países aqui do Mercosul. Então, você é um cidadão, você é uma pessoa importante, você tem um registro. Hoje vou trazer uma história para vocês muito bacana, que eu fiquei muito feliz. Eu fui atualizar o meu RG, meu registro geral, e há muitos anos atrás eu falava assim, gente, por que todos os documentos que nós temos enquanto pessoa nesse país não ficavam num documento só? Quando você ia procurar trabalho antes, não é como vocês hoje, tá, gente? Que vocês fazem tudo pela internet, tá? Olha a evolução tecnológica aí. E eu lembro, né, que você carregava aquele calhamaço de documentos. Era RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, tudo aquilo. Você tinha que carregar aquele monte de documento para você preencher uma ficha, né, cadastral. Calma, gente, você dá alguns lugares a gente ainda preenche isso, mas hoje, devido à LGPD, existem todas umas restrições, né, para você poder dar os seus dados, mas antigamente não tinha. Olha a evolução de novo, a gente falando aí. E eu fui fazer a minha atualização, e quando eu cheguei lá, né, primeiro eu fiz fazer da minha filha, a atualização da dela, nós agendamos lá no Poupa Tempo, e então ela fez dela e o rapaz falou assim, você tem PIS, PASEP? A minha filha, não, acabou, né? Eu sou novinha, né? Não tenho essas coisas ainda. Aí eu perguntei, por quê? Pode colocar na RG? Não, agora no RG a gente pode colocar todos os documentos. Gente, eu fiquei extasiada. Eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu recolhi, levantei todos os documentos que eu tenho. Então, hoje, na minha RG está completa. Completa não porque eu preciso colocar o grupo sanguíneo, né? Porque tinha que fazer um exame de sangue, tinha que levar lá. Então, não ia dar tempo de agendar um outro dia. Mas olha que fantástico. Hoje, no registro geral, no nosso RG, tem lá o número da minha carteira profissional. Gente, eu tenho carteira profissional porque eu já fui como vocês, tá? Eu também tive meu primeiro emprego, eu também tive que bater em porta, né? Apesar de eu ter empresa hoje, mas a gente também já passou por isso, tá? E aí, quando eu fui lá e peguei também o meu título de eleitor, o meu PIS/PASEP, tudo lindo, sabe, assim, entreguei para o rapaz hoje. Outra coisa também que a gente pode colocar o número, a CNH, gente, exatamente a nossa carteira de habilitação para você tirar, para você dirigir. Então, tudo num documento só, como facilita a vida da gente. Olha aí a evolução de novo, tudo num único local. Hoje eu saio somente com um documento, né? E você está com todos os documentos que você precisa ali. Então, gente, ser cidadão é esse papel do pertencimento. E essa evolução que a gente tem hoje de trazer a tecnologia, de trazer a Constituição, colocar ela embasada no que na sua necessidade, no que você precisa, né? Porque é uma necessidade de você ter um único documento, um documento integrado. E outra, eu fiquei muito feliz também que esse documento agora, a validade dele é por 10 anos. Agora, a cada 10 anos, você atualiza o seu número. Agora eu falei assim, tá, faltou o grupo sanguíneo, né? E agora o próximo passo para colocar na carteira do RG é o número do passaporte. Eu falei para o rapaz, ele falou, nossa, é mesmo, a gente não coloca aí o número do passaporte, por isso tá faltando isso agora para ficar melhor ainda. Mas olha só, você vai dando as ideias enquanto cidadão, que você sabe que é a sua necessidade, e você vai fazendo isso, tá? E quando a gente fala das lutas, que é uma dessas lutas, né, vitoriosas que a gente tem com a tecnologia, a gente fala também do seu direito como pessoa humana, das suas opções de vida. O respeito que você tem com o outro. Essas grandes transformações fizeram com que as pessoas possam ser o que elas querem ser. Não é mais por imposição. Não é? A gente não tem aquela pergunta que você vai ser quando você crescer e você não está mais, você não precisa mais ser só médico, você pode ser youtuber. Eu já falei isso em alguma outra aula. Né? O direito à alimentação.
Aí você fala assim, aqui na cidade onde eu moro, tem aqui um restaurante legal que as pessoas podem ir lá comer para um preço baixíssimo. Sabe? Que a pessoa tem direito à alimentação, a pelo menos 2 refeições decentes no dia. Então, são conquistas que a parte social que a gente traz aqui muito forte, são esses movimentos sociais, que essas pessoas foram, né, e excluídas da cidadania plena, mas que ela foi em busca, porque não se conformou. Porque a gente não precisa se conformar. É só lutar. Mas o que a gente tem que aprender é saber até onde vai o meu direito e até onde vai o meu dever. Aonde começa o meu direito e aonde começa o meu dever. E se preocupar. Se preocupar com a sua imagem. Se preocupar com o que você quer transferir para as pessoas. Certo? Se preocupar com o que você quer ver, o que você quer fazer. Certo? Então, por isso que eu trouxe aí os princípios fundamentais da Constituição, do nosso país, para que vocês possam frisar. Nós vamos ver agora, nós vamos sintetizar o que nós falamos agora, do que é cidadania, tudo. Daqui a pouco a gente volta e eu vou enfatizar com vocês, e quero que vocês anotem a atividade de hoje. Daqui a pouquinho eu vou passar a atividade de hoje para vocês, antes que a gente encerre, que vai falar exatamente sobre o que constitui um Estado democrático de direito. Nós vamos frisar isso, eu quero que vocês anotem aí, para que nós vamos usar isso em outras aulas também, ok? Então, bora lá, vamos sintetizar agora, vamos fazer esse fechamento aqui, essa visão, através da cidadania. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliando, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Os direitos políticos estão regulados no Brasil pela Constituição Federal em seu artigo 14, que estabelece como princípio de participação na vida política nacional o sufrágio universal. Nos tempos da norma constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 70 anos. Esses direitos e deveres estão ligados à leitura do mundo e da palavra escrita, ou seja, a participação plena dos direitos e deveres sociais depende muitas vezes do grau de instrução, ou seja, da capacidade de leitura e interpretação de um texto escrito, sem a qual ficam limitados o acesso ao conhecimento científico, a melhoria das condições materiais e o reconhecimento de direitos e deveres. Se o conhecimento da leitura está intimamente ligado à palavra escrita, como um deficiente visual faz a leitura do mundo? O acesso à leitura aos deficientes visuais pode se dar através de um sistema próprio de leitura, o Braille, onde a leitura é feita através do tato. Além da visão e do tato, o conhecimento pode também ser transmitido por meio da audição, do paladar e do olfato. Mas será que os direitos do cidadão do Brasil sempre foram os mesmos ao longo do tempo? Em muitos períodos da história brasileira, somente uma minoria privilegiada possuía direitos. Eles não eram reconhecidos nas leis e nos costumes para a maioria da população. Durante o Império, onde os monarcas se apoiavam na origem divina para se sustentarem no poder, a sociedade era altamente exclusiva. O imperador estava no topo da hierarquia política e social. Abaixo dele, havia uma elite agrária preocupada em manter seus privilégios através da apropriação e manutenção do poder político para garantirem o controle sobre a terra e os escravos.
Durante esse período, a maioria da população era excluída da participação política e viviam às margens da sociedade. Os negros escravizados não eram considerados cidadãos, mas sim um objeto, uma mercadoria, castigados constantemente para seguir as ordens daqueles que se julgavam seus proprietários. A exclusão também atingia os libertos, mesmo aqueles considerados cidadãos, haja vista que somente uma minoria poderia ocupar os altos cargos do Império. A Constituição do Império de 1824 excluiu a maior parte da população brasileira na vida política, ao estabelecer o voto censitário, estando aptos a votarem apenas aqueles que tinham propriedades e dinheiro. As mulheres, os escravizados e indígenas, ainda que tivessem posses, não podiam votar nem ser votados. Apesar da Constituição de 1988 ter ampliado a participação política de diversos grupos, ainda há muito o que fazer. Deficientes, negros, homossexuais, mulheres e tantos outros grupos ainda estão distantes da condição ideal que a cidadania pode proporcionar. Se você gostou dessa videoaula, inscreva. Muito bacana essa síntese, né, pessoal? Então, deu para fazer um levantamento aí, uma referência histórica, né, de uma maneira bem curtinha, de toda essa evolução que a cidadania faz com que o nosso país desenvolva aí mais e mais para a gente. Isso depende muito mais de mim, depende de você, depende de todo mundo. É uma evolução crescente, nós somos seres que estamos sempre em evolução. A gente vale aí a reflexão, né, histórica, de que ainda tem muitas lutas para a gente fazer, né? Tem muitas conquistas para a gente ir em busca. Existe uma desigualdade muito grande, sim, e nós estamos aqui para fazer a diferença, e eu conto com vocês, com certeza que serão aí pessoas que estão se formando para isso, são pessoas que têm opinião própria e precisa ter essa opinião própria, né? Você precisa saber o que você quer, o que você almeja, e eu vou deixar uma pergunta bem reflexiva para vocês aqui. Que país você quer deixar? O que você quer deixar nesse país? Né? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Para que eu vim, né? Quem sou eu na fila do pão, como diz algumas pessoas? Então é bem isso. Faça essa reflexão. Eu sou um ser, eu sou um cidadão. Eu tenho os meus direitos e os meus deveres. O que eu faço com ele? O que eu posso e o que eu não posso? Trabalhem a consciência de vocês. Isso vai fazer muita diferença lá na frente. Agora, a atividade de hoje. Se vocês acharam que nas atividades tem atividade sim, anota aí. O que constitui um Estado democrático de direito? Quais são os fundamentos de um Estado de direito democrático? Né? Estado democrático de direito, vamos falar o termo certo. Anota aí. Número 1, a soberania. Muito bem. Número 2, a cidadania. Número 3, a dignidade da pessoa humana. Número 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E número 5, o pluralismo político. Então, vamos lá. Pluralismo político, tá bom? Ficou mais claro aí agora a palavrinha? Então, é isso que eu gostaria que vocês, dessa parte da República Federativa do Brasil, vocês tenham em mente, guarde isso como se fosse uma joia, como se fosse, não, porque é uma joia. Certo? Sempre. Esses são os nossos fundamentos aí. E não se esqueça dos objetivos fundamentais também que nós falamos nessa aula. E eu fico muito feliz em ter continuado com vocês. Agora vamos lá. Como sempre, a gente traz uma frase aí de impacto no finalzinho da nossa aula. E eu gostaria de deixar para vocês a seguinte frase hoje, que eu gosto muito, né? Todo mundo sabe que eu sou fãzaça do Mário Sérgio de Cortella, e ele diz o seguinte: agir conforme aquilo que se fala
Alinhar discurso e prática, além de ser uma postura ética, é um sinal de autenticidade. Pessoal, gratidão a todos. Eu sou a professora Elisângela Souza. Este foi o conteúdo, esse vídeo, né, de hoje. Esse foi o conteúdo que nós apresentamos para vocês e até a próxima. Estou ansiosa para ver vocês, para falar com vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.